Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um programa com vocês, nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje vamos falar sobre mulher, sobre algumas questões importantes aí para a mulher, né, moderna, a mulher atual. Aproveitando aí a Semana da Mulher, né, tivemos aí recentemente o Dia Internacional da Mulher. Então, uma época bacana para a gente discutir o feminino, né? E o que a gente vem percebendo aí de questões que a gente precisa ajustar no feminino, que o feminino precisa ajustar em si para ser mais feliz, não é? Então, nós que trabalhamos aí com muitas mulheres em atendimentos individuais, em treinamentos, né? Então vamos lá. Uma questão né, a gente vem numa transição, né, da mulher, historicamente por muitos anos, milênios, numa posição de submissão ao homem, não é? O pátrio poder, o poder do pai, né, sobre a família, sobre a mulher, sobre os filhos, e durante muito tempo foi assim. A gente, portanto, está em plena transição, bastante avançada, é claro, em relação a toda essa época de antes, né? Mas ainda em processo, ainda em curso. Nós ainda não temos o mesmo número de mulheres ganhando a mesma coisa que os homens, né? Ou o mesmo número de mulheres em cargos mais elevados no mercado de trabalho, né? A maioria ainda são os homens, na política, enfim. Então a gente está num processo de transição, né? E é muito comum a gente perceber a dificuldade dessa transição para as famílias, né? Ainda hoje, para os homens e para as mulheres. Ou seja, os homens que ainda têm dentro de si o modelo que receberam dos seus pais, dos seus avós, e que, portanto, às vezes acabam expressando um autoritarismo no relacionamento conjugal, acabam expressando uma vontade de querer reduzir, diminuir o poder da mulher para se sentirem mais seguros, não é? E ao passo que a mulher é o contrário, né? A mulher tem ainda, como consequência de todo esse período histórico, muitas mulheres têm dentro de si a permissão para ficar na posição de submissão, né? Elas têm ainda, né? Ou seja, tem um lado dela que é como se fosse normal, né? A coisa ser ainda mais ou menos, não ser plenamente de igual para igual, né? Ou seja, ainda se permitem de alguma maneira serem maltratadas, né? Nem que seja energeticamente, verbalmente. Algumas delas ainda se permitem serem reduzidas, diminuídas, no relacionamento conjugal, no relacionamento com chefes, no relacionamento até com filhos homens, né? A gente percebe bastante isso. Então, muitas mulheres procuram a ápice com essa questão, né? Com o problema de autoestima, né? Ou seja, se sentindo mal, se sentindo perdidas, muitas vezes presas em seus afazeres, né? Matando a vida ali nos seus afazeres, tentando esquecer sentimentos de angústia, incômodos, diante dos quais não conseguem ver saída, que tem a ver, na maioria das vezes, com seus relacionamentos com seus maridos, muitas vezes também filhos, e muitas vezes também chefes. Ou seja, a mulher está num processo de transição, algumas conseguem estar numa situação de igual para igual, mas muitas estão nesta transição sentindo-se perdidas, sabendo que o ideal seria estar de igual para igual, ter o seu poder pessoal, né, e conseguir discutir, e conseguir espaço, e conseguir respeito, e conseguir igualdade nos relacionamentos, né? Elas sabem disso. No entanto, lá dentro, elas acabam se encontrando numa posição inferior a isso, numa posição anterior à consolidação desse sonho. Quem sabe vai ficar para a filha, né? Chegar lá, ou para a neta, de uma maneira plena. Então, algumas ainda estão nesse processo. E o interessante é que, de alguma maneira, elas se acomodam aí. Elas pensam, não há o que fazer, né? Meu marido é assim mesmo. Mas não há o que fazer, meu filho é assim mesmo, né? Eles são grosseiros comigo, eles são, de alguma maneira, eles se sobrepõem à minha vontade, né? Mas não há o que fazer. Mas, no fundo, eles são boas pessoas. Por quê? Porque existe amor. É claro que existe amor, né?
Então ela pensa, não, mas no fundo eles são boas pessoas, né? No fundo eles gostam de mim, eu sei, né? Mas é assim mesmo, eles não tem como mudar. E aí a mulher acaba se reduzindo, né? A alma desse ser acaba ainda não podendo se expressar de maneira plena, ou seja, né, ela não consegue exercer influência de maneira plena no mundo, né? Ou seja, fazer diferença para valer. Por quê? Porque ela está submissa ao exercimento da vontade de outros, né? E assim, numa sociedade, numa parceria, é importante ter algo de igual para igual, ter um relacionamento claro com o que é direitos e deveres de ambas as partes, enfim. Também é assim num casamento, né? Ou seja, se uma pessoa está sempre por cima e outra sempre por baixo, isso vai cobrar seu preço. E aí a gente encontra muitas mulheres em depressão, muitas mulheres com baixa autoestima, porque se sentem perdidas num ambiente rodando em volta, perdidas rodando em volta do rabo sem encontrar uma saída para uma felicidade para valer, né? Para uma autoestima, para uma autovalorização para valer, né? Então parece sempre algo ali que não está plenamente completo e tal, mas às vezes as pessoas, elas inclusive se enganam, né? Achando que está tudo bem, né? Se enganam às vezes ficando cabeça dura em relação a algumas questões, então elas batem o pé em relação a algumas questõezinhas para dizer que, de alguma maneira, elas têm algum tipo de poder, né? Quando, na verdade, o que precisa aí? Precisa conseguir assumir para valer a responsabilidade pela sua ascensão para uma posição de igualdade, né? Então, não adianta colocar a causa fora, o marido é assim mesmo, o filho é assim mesmo, né? É importante entender que você está assim mesmo. Você, mulher, está ainda assim mesmo. E é natural, né, que esse desafio esteja acontecendo, já que estamos numa transição, né, de um modelo anterior de total submissão para um modelo de igualdade. Então, muitas vezes existe dentro de você ainda um modelo de submissão que havia na sua família, né, nos seus pais, nos seus avós. Então, é natural que isso aconteça, e também é importante, né, que a própria mulher assuma a responsabilidade sobre como ela se encontra hoje. Então, se ela se encontra hoje numa situação que não é de igualdade, é importante entender, você é a responsável. Não adianta dizer, o marido é assim mesmo, o filho é assim mesmo, o chefe é assim mesmo. Eles são do jeito deles e você também está assim mesmo como você está. Então, a pergunta fundamental para a saída é, o que precisa mudar em você? Que se mudar o outro muda? Né? Não é que ele é assim mesmo, ele está assim mesmo na relação com você. Se você muda, o outro muda. Se o submisso passa por um processo de mudança, naturalmente o autoritário precisa passar por um processo de mudança também. Você sabe muito bem, se você tem uma equipe de liderados ou se você tem filhos, você sabe muito bem quem rosna, quem morde e quem enfia o rabinho embaixo das pernas e abaixa a cabeça, né? Então, quando essa pessoa submissa toma o seu poder pessoal, o autoritário precisa arrumar um outro lugar no sistema e se readaptar num novo ser relacionamento. Então, as mulheres muitas vezes têm esse medo de perder o marido se ela tomar o poder pessoal para si, né? Medo de perder o filho. Agora vamos entender o seguinte, tomar o poder pessoal para si não é entrar em competição, não é querer rebaixar o outro, é simplesmente ir para um lugar de igualdade, né? De dignidade, de igualdade. E isso cabe à mulher, né, esse processo. Está acontecendo, né, geração a geração, a gente ainda vai chegar provavelmente, né, na igualdade plena e digamos assim, plena que eu digo com ambos os corações, tanto do masculino quanto do feminino equilibrados em relação a isso, mas estamos numa transição. O homem querendo ainda muitas vezes ter o poder à moda antiga e a mulher ainda muitas vezes se acomodando na submissão, em partes, né, em aspectos, é claro, a moda antiga. Então, se a mulher assume esse poder pessoal, se coloca de igual para igual, naturalmente o homem muda. E é preciso olhar para dentro, né? Muitas vezes vai precisar trabalhar o pai internalizado, o homem, o masculino dentro de si, a mãe internalizada, né? Vai precisar trabalhar a autoestima e o poder pessoal, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Por que é importante trabalhar o poder pessoal, a mãe e o pai internalizado para a consolidação disso. Eu gostaria de, nesse momento,
dar alguns informes. Em Bragança Paulista, no próximo final de semana, nós temos o curso de introdução à programação neurolinguística para as pessoas da região de Bragança, Atibaia, Socorro, Pedra Bela, Lindóia, Itatiba, todos vocês dessa região. Estaremos aí nos dias 19 e 20 com o curso Introdução à Programação Neurolinguística e depois dar sequência numa formação completa de PNL, né? O Practitioner em Programação Neurolinguística com certificação internacional. Maiores informações, ligue para São Paulo no 11 2361 5000. 11 2361 5000, se inscreva para o curso de PNL em Bragança. E curso de PNL em abril em São Paulo, capital. Tá? Então, em São Paulo, temos nova turma de Practitioner em Programação Neurolinguística. Torne-se um praticante de excelência. Aprenda a ser o seu próprio coach, o seu próprio treinador, o seu próprio mentor. Adquira ferramentas, técnicas poderosas para encontrar soluções diante dos desafios, para desenvolver o seu potencial, sua inteligência emocional, o poder do seu cérebro em criatividade, raciocínio lógico, para planejar-se, eliminar sabotadores e criar soluções para alcançar os seus objetivos de vida. Programação Neurolinguística, Arte da Excelência Humana. Treinamento em São Paulo e treinamento em Bragança Paulista. No telefone 11 2361 5000. E atendimentos individuais no Desafio Ápice. O que é o Desafio Ápice? Você vem para 2 sessões como teste. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, já em algo que você veio trabalhar, nós devolvemos o seu investimento. Não é interessante isso? Técnica de última geração, método alinhado, estruturado para resultados objetivos para quem quer mudança. Quer mudança? Em qualquer questão emocional, comportamental? É autoestima, é poder pessoal, é timidez, explosividade, ansiedade, protelação, problemas de relacionamento, comunicação, liderança. Venha se trabalhar na Ápice Desenvolvimento Humano, instituto com mais de 12 anos de história, em São Paulo, capital. E também atendimentos em Campinas e Sorocaba. Você de Sorocaba. Promoção especial desta semana. 10% de desconto no seu processo inteiro de atendimento em Sorocaba. E tudo no Desafio Ápice. Você vem para 2 sessões, se não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Ok? E também a possibilidade de você ser atendido em Campinas e, é claro, aqui na região da Paulista, em São Paulo, capital. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E hoje o tema é dedicado ao poder do feminino. Né? Nós estamos aí na Semana da Mulher, né? Hoje é dia 11, tivemos recentemente o dia 8, Dia Internacional da Mulher. Justamente, né, o Dia da Mulher é uma homenagem, né, a essas mulheres que vêm ganhando uma nova posição, né, na sociedade e assim, já muito avançadas já nesse processo, né, de construir de fato uma igualdade em direitos, em valorização, né, social, profissional em relação aos homens, mas em alguns aspectos ainda atrasadas né, ou seja, por que atrasadas? Porque, enfim, é uma transição, a tendência é ainda a reprodução de aspectos antigos do homem, né, e aspectos antigos ainda da mulher. Então, algo importante, é muito importante, né, que a mulher ela assuma a responsabilidade. Não adianta colocar a responsabilidade fora, é meu marido, é meu pai. Não, assuma a responsabilidade. Em mim está isso, essa certa submissão, e eu posso desenvolver o meu poder pessoal. Sem medo, né? Sem medo, mas aí eu vou magoar, Não. Se você assume o seu poder pessoal, não significa ser violenta, ser agressiva, significa ser digna e falar de igual para igual, com respeito, com jeito, mas sem arredar o pé, né? Ou seja, se posicionando. E para isso, muitas vezes, é preciso uma reconstrução interna. Então, se a mulher tem dentro de si uma briga com o pai, né? Ou seja, ela julga o pai, ela se afastou do pai de alguma maneira, muitas vezes ela se sente um pouco órfã. E a mulher que se sente um pouco órfã, ela olha para o marido, muitas vezes não só como marido, mas um pouco como pai. Opa, como assim? Leis sistêmicas. A lei da ordem dentro do sistema. Primeiro vem os pais, depois os filhos, depois os netos, né?
Então, quando você tem os seus pais no seu coração, você sente que você tem costas largas, né? Ou seja, a mulher que tem a mãe no coração, é resolvida com a mãe, tem o seu feminino, normalmente tem o seu feminino mais resolvido. E a mulher que tem o pai no seu coração, tem um lugar para o pai legal no seu coração, tem o seu masculino resolvido. Ou seja, ela tem energia yang. É possível olhar para um homem e dizer, opa, você é apenas marido, hein? É apenas namorado, hein? Eu tenho o meu pai. Ou seja, independe do tamanho dessa mulher, se ela tem 1,90 m, se ela tem 1,30 m, se ela tem yang dentro de si, ou seja, essa energia masculina, se ela sente que tem o pai no seu coração, ela sente que tem costas largas, né? Ela tem ancestralidade dentro de si. Então é possível olhar para um marido com poder, ou para um chefe, sem medinhos, sem inferioridade. Agora, se tem um problema com uma desconexão com o pai, ou porque teve muito medo e se afastou, porque julgou e se afastou, isso traz um preço, né? Muitas vezes vai acontecer da mulher se tornar uma pessoa um pouco mais insegura, né? Então é importante trabalhar isso. E um outro aspecto importante é o feminino, né? Claro. Então algumas mulheres, na verdade, brigaram com a mãe e, de alguma maneira, elas não vivem de maneira plena o seu feminino, não estão também com o seu feminino pleno para o amor, para o relacionamento amoroso. E até profissional, né? Então, assim, é claro que a gente busca uma evolução da mulher de igual para igual, de direitos, de lugar na sociedade, mas a gente precisa também... a gente não pode jogar a criança com a água do banho, né? Então a gente está limpando as sujeiras, limpando os problemas, não vamos jogar a criança. Ou seja, não vamos perder o feminino nisso, porque o feminino é o maravilhoso da mulher, né? O seu aspecto a sua amorosidade, a sua intuição, o seu coração, né? E o quanto que isso faz diferença numa equipe, faz diferença para uma instituição, faz diferença para o mundo. Então a mulher, ela também ela precisa, é claro, desenvolver o seu yang, mas ter também o seu yin em equilíbrio, né? Ter o seu feminino também vivo dentro de si, para o mundo, para os seus. Então, muitas vezes a mulher que não tem a mãe bem resolvida, não tem o seu feminino muito bem resolvido, não tem a sua amorosidade muito bem resolvida, né? E isso é preciso resolver, isso é preciso equilibrar. Quando se equilibra isso, né? Ou seja, poder pessoal e amorosidade, aliás, isso para o homem também, né? Se o homem tem o yang resolvido dentro de si, tem conexão com seu pai, com seu masculino resolvido dentro de si, ele tem costas largas, ele tem poder pessoal na vida. Se ele é brigado com o pai, muitas vezes ele é topetudo dentro de casa, mas no mundo ele é meio inseguro, né? E se ele é brigado com a mãe, muitas vezes ele massacra a mulher como consequência. E é isso que a gente encontra também hoje em muitos relacionamentos, né? Como a gente está num processo de mudança, muitas vezes a gente tem aí homens hoje que são brigados com a mãe, que têm julgamentos em relação à mãe e que descontam nas suas mulheres. Ou seja, como tem um problema com o feminino interno, né? Quando tem um relacionamento amoroso, de alguma maneira vão querendo ver só defeitos na mulher, só vendo defeito, colocam a lente de aumento nos defeitos da mulher. A mulher tem defeitos e tem qualidades, né? Tem como todos nós, ok? Mas esse homem que tem uma relação mal resolvida com a mãe, muitas vezes vai projetar isso na esposa e ficar vendo defeitos na esposa, expressando defeitos, impaciência, e a esposa muitas vezes vai sucumbindo a uma posição como se ela fosse merecedora um pouco de escárnio, né? Por quê? Porque como tem essa tendência também aí na ancestralidade recente, né, da mulher estar por baixo, muitas vezes ela acaba se aceitando essa posição. E aí a coisa fica terrível. Aliás, tem um nome para isso, chama misógino, né? Você pode pesquisar na internet. O homem que vai destruindo a sua mulher, diminuindo e destruindo a sua mulher, e a mulher que vai se ajustando nessa posição, destruindo a sua autoestima. Então, a mensagem fundamental do programa de hoje, né? Mulheres, assumam para valer a responsabilidade, né, por estarem onde estão e por poderem chegar aonde vocês querem chegar. Então, mulher, é você que deve desenvolver em você os caminhos para chegar
nesse local de igualdade de fato, de direitos, de respeito, de posicionamento, seja no sistema familiar, seja no sistema profissional, né, na sociedade como um todo. Como é que você faz isso? Né? Não admitindo, não assumindo como natural, né? Que meu filho é assim mesmo, meu marido é assim mesmo, meu chefe é assim mesmo, né? Buscando não pensar nisso e ficar nos afazeres do dia a dia. Ou seja, em vez de fugir da batalha, encare a batalha. Agora, é importante entender que muitas vezes a batalha primeira a ser vencida é a batalha interna. É desenvolver dentro de si a sua autoconfiança, a sua autoestima e a certeza do merecimento de uma posição de igualdade, de respeito, de dignidade, para valer, né? Para valer em relação ao masculino. É claro, ao marido, porque em relação a filho nem se fala, né? Em relação a filho, você vem primeiro, ele tem que estar abaixo. Agora, a mãe que de alguma maneira se submete até o poder do masculino no filho, ou seja, é preciso desenvolver em si esse poder pessoal. E quando a mulher desenvolve esse poder pessoal em si, muitas vezes ela tem medo de perder, né, o marido, o afastamento do filho, e o que acontece é o contrário. Nós trabalhamos há décadas, né? Ou seja, são quase 20 anos que eu trabalho com processos terapêuticos, e o que se percebe é o contrário. Quando a mulher de fato assume esse poder, você tem um marido que vai para uma posição de apaixonado, para uma posição de felicidade. É preciso educar a pessoa para uma nova posição também, porque senão ele acaba reproduzindo o que vinha de antes, né, em relação à sociedade, aos pais dele. E aí ele vai para uma posição de muito mais apaixonado. Quando o filho é colocado na situação que tem que ficar mesmo, né, que é abaixo da mãe, não acima, ele se sente mais seguro, ele tem mais admiração por essa mãe, e ele vai ser um melhor marido para sua esposa no futuro. Então, mulheres, vocês fazem bem para a humanidade adquirindo seu poder pessoal para valer. E quero deixar aqui o convite para conhecerem a Ápice Desenvolvimento Humano, nosso trabalho. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano acelerado, né, de autoestima, poder pessoal, o que for necessário, ou seja, com foco naquilo que você quiser. Você vem para um processo, são poucas sessões, e se em 2 sessões já não perceber evolução no que você veio trabalhar, nós devolvemos o seu investimento. Atendimentos em São Paulo, capital, em Campinas, em Sorocaba. Nessa semana com 10% de desconto em Sorocaba. Entre em contato no 0 Operadora 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Assista o programa no YouTube, digita Ápice Desenvolvimento Humano, tá tudo lá disponível para você. Foi um prazer estar com você, um grande abraço para as mulheres, um beijo na semana do Dia Internacional da Mulher, muita evolução sempre e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.